Seja bem-vindo, que privilégio mais uma vez estar falando com você. E esse nosso podcast, aos fatos, hoje nós ainda estamos em recesso, nós não voltamos às gravações em 2024. Nós temos 2 episódios para subir, para mostrar para vocês, 2 conversas muito boas. Nós já editamos, estamos esperando o tempo oportuno. Particularmente, acredito que nós voltaremos às gravações em março. Nós já estamos agilizando as agendas, os convidados, o cenário, nosso novo cenário, nosso novo local. Mas vocês sabem que a gente tem uma preocupação ou trilhamos um caminho de trazer assuntos que às vezes são difíceis de ser tratados dentro de uma igreja, dentro da igreja. Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Outubro Azul, Janeiro Branco, como é que nós estamos passando. Tem Maio Laranja, enfim. A gente procura abordar esses temas de maneira a trazer uma visão cristã, mas também uma visão social sobre isso, sobre todas essas situações, para que todos nós tenhamos mais conhecimento e aí a gente consiga trilhar esse caminho. Então, como nós aqui em janeiro não estamos gravando, eu conversei com 4 colegas, alguns já passaram por aqui, para trazer para nós uma visão técnica, uma visão pastoral, informação para cada um de vocês a respeito do Janeiro Branco. Provavelmente nós teremos um outro vídeo assim, mas hoje nós teremos aqui um psicólogo, uma psicóloga, uma psicanalista, uma terapeuta e um pastor, ambos falando, cada qual na sua visão, a respeito do Janeiro Branco. E para não ficar só no que eu tenho a dizer, e eu não tenho muito a dizer sobre isso, é sobre saúde mental, emocional, eu quero. Tem 2 textos que falam, faz sentido com isso aqui. Em Romanos 12, no versículo 2, a parte B, o apóstolo Paulo diz assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a renovação da nossa mente, nós precisamos ter isso como alvo. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental e emocional. E lá em Filipenses 4, versículo 8, o apóstolo Paulo fala, ele cita várias situações. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então ele tá nos convidando a uma mudança de mente, mas a cuidarmos daquilo que a gente pensa, das nossas emoções, alinhar as nossas emoções, os nossos pensamentos à vontade do Senhor. Então, que seja minutos de crescimento para cada um de vocês, na visão de cada um dos nossos convidados, porque é importante que sejamos saudáveis, fisicamente saudáveis, emocionalmente saudáveis. Então, é uma reflexão, na verdade, é algo que vem muito falando ao nosso coração nesses últimos meses. Não sei quais de vocês estava como eu mesmo estava, com um cansaço absurdo no mês de dezembro, que, que eu nunca senti, mas que é fruto desse acúmulo de informação, desse acúmulo de obrigações, né, de atividades. A gente
a gente vai se envolvendo e vai sendo cada vez mais ativo em um monte de coisa e a gente vai nesse processo, deixando de lado coisas, lazeres, momentos de descanso, momentos de refrigério, a gente vai perdendo esses momentos. Então o Senhor já vem falando comigo sobre isso e que seja enriquecedor para vocês, tanto quanto para mim, cada uma dessas conversas. Você já sabe do que se trata, então te convido a se inscrever no nosso canal, curtir as nossas publicações, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Depois eu vou disponibilizando gradativamente os vídeos dos nossos convidados, que eu tenho cada um separado. E eu vou disponibilizar também vídeos mais curtos para ficar mais fácil, para vocês poderem compartilhar também. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos assistir. Daqui a pouco a gente volta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Samira Ayub, eu sou psicóloga clínica e fui convidada para compartilhar brevemente com vocês algumas informações sobre o Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco acontece todos os anos e tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da saúde mental na vida de todos nós, além de combater estigmas e preconceitos em torno das questões de saúde mental. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde mental pode ser definida como um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que permite o desenvolvimento de habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre os transtornos mentais, já que um dos objetivos da campanha consiste no combate aos estigmas e preconceitos que infelizmente ainda permeiam a vida de quem tem algum transtorno mental. E o que é um transtorno mental? Nós podemos definir um transtorno mental como um conjunto de sinais e sintomas que interferem no comportamento, sentimentos e pensamentos de uma pessoa, ou nós podemos compreender como uma desordem mental. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, nós temos hoje em torno de 350 transtornos. Os transtornos mentais eles são multifatoriais, ou seja, existem vários fatores que contribuem, que favorecem o surgimento, o desenvolvimento de um transtorno mental. Que fatores são esses? Entra aqui o fator genético, biológico, a história de vida da pessoa e fatores de personalidade. O que eu quero destacar hoje é que nem todo mundo tem um transtorno mental, mas todo transtorno tem tratamento. Por isso, campanhas como Janeiro Branco são fundamentais para que as pessoas tenham acesso à informação e, sobretudo, que elas tenham a esperança de que as suas dificuldades elas podem ser tratadas e assim vivenciar um estado de bem-estar e ter a possibilidade de desenvolver habilidades pessoais para responder às questões da vida. Quando nós fechamos um diagnóstico, nós não estamos rotulando uma pessoa como a maioria das pessoas acreditam, mas nós estamos oferecendo a ela, a esse indivíduo, a possibilidade de se conhecer melhor, de compreender as suas dificuldades e, por meio da psicoterapia, desenvolver estratégias para lidar melhor com essas dificuldades. Mas, porém, por causa do preconceito que ainda existe, muitos indivíduos não buscam ajuda. Por isso, nós precisamos abrir diálogos a respeito da saúde mental, lutar contra os preconceitos que ainda existem, lutar contra os estigmas que são impostos para aqueles que sofrem de alguma forma com seus pensamentos e emoções, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor e contribuir com a comunidade na qual está inserida. Cuide da sua saúde mental enquanto há tempo, e sempre é tempo de você cuidar de si mesmo para construir uma vida significativa para você. Então, o tema do Janeiro Branco deste ano é cuide da sua saúde mental enquanto há tempo. E esse é meu recado aqui para você. É sempre tempo de você cuidar de si mesmo, de você cuidar melhor dos seus pensamentos, aprender a lidar melhor com as suas emoções e construir uma vida significativa para você. Falar sobre saúde mental neste tempo é de fundamental importância, porque estamos vivendo um momento onde tem aumentado
significativamente o índice de pessoas com doenças psiquiátricas, né? Em especial a ansiedade, a depressão, e também tem aumentado muito os casos de suicídio e de ideação suicida, que são os pensamentos e o planejamento de morte. Infelizmente, muitas pessoas que estão em sofrimento são rotuladas, porque as pessoas ainda têm uma visão, talvez um pouco equivocada sobre esses problemas, como sendo algo de origem de insanidade, ou de uma fraqueza, ou ainda de um problema de caráter. Entretanto, não se pode rotular uma pessoa que está em sofrimento psicológico, porque muitas vezes esse sofrimento ele tem relação com questões da infância desse sujeito e que não foram tratados ao longo dos anos e muitas vezes vêm à tona trazendo um certo desconforto e também, obviamente, acabam muitas vezes se refletindo no corpo e na saúde desse sujeito. E às vezes a gente pensa assim, quem está em volta, e que muitas vezes não é da área da terapia, da psicanálise, pensa como que eu posso ajudar uma pessoa dessa, né? Como que eu, que não sei como tratar um sujeito desse em sofrimento, que também sei agora que eu não posso rotular, como que eu posso ajudar? Muitas vezes, a melhor forma de ajudar é ouvindo. Ouvir a pessoa, ser empático, dizer muitas vezes, você não está sozinho, estou aqui com você, eu não sei como te ajudar, mas existem ferramentas, existem lugares especializados, vamos procurar esses lugares, eu vou procurar alguém conhecido. Talvez dizer isso possa salvar a vida dessa pessoa. Na psicanálise, a aposta é na fala. Para a psicanálise, o fato da pessoa dizer sobre as suas questões vai produzindo nela um processo de elaboração, onde essas questões de alguma maneira vão se resolvendo dentro delas. Mas é muito importante transformar a dor em palavras. O silêncio em nada ajuda, ignorar em nada ajuda, mas transformar a dor em palavras, com certeza, poderá trazer uma transformação na vida dessa pessoa. E para nós, é muito importante lembrar que a mente humana, a nossa mente, ela é um órgão do nosso corpo e que precisa de muito cuidado. Então, que a gente possa estar lembrando disso, que a nossa mente também é um objeto da nossa atenção e merece esse cuidado. Olá, aqui é a professora Samara Lisboa, eu sou terapeuta emocional, também faço parte do Conselho Internacional de Terapeutas de Reprocessamento Generativo, TRG. Janeiro Branco, o mês da conscientização dos cuidados da nossa mente, dos cuidados emocionais. É algo tão falado nas mídias e nas redes sociais e pouco conhecido. Eu sempre falo que quando a nossa mente está ok, tudo vai bem na nossa vida, porque quando a mente ela tá bem, sendo vista e cuidado, tudo a gente consegue fazer, o nosso corpo vai bem, temos ânimos, né, para fazer as nossas atividades físicas, projetar novos planos, porque a nossa mente está ok, mas quando ela não vai bem, nada vai bem na nossa vida. Por isso que janeiro traz a conscientização dos cuidados da mente, que é algo que a gente precisa ver com muito amor, é algo que a gente precisa conhecer, porque você sabia que quando eu não me expresso, quando eu não falo, quando eu não tenho o meu autocuidado da minha mente, o meu corpo ele vai falar por mim, ele vai expressar por mim, como? Vamos falar sobre a ansiedade, que ela vai causar em nós, né? O que ela traz de prejuízo para as nossas vidas? Ela vai nos trazer sudorose, aceleramentos cardíacos, manchas na pele, coceiras como se fossem de alergia. A nossa memória de curto prazo, ela já não funciona como ela era antes. A gente já começa a ter percas de memória. Então a gente precisa ter esse autocuidado, sem falar outras coisas que a mente, que
que a falta de cuidado da nossa mente causa em nós e das nossas emoções também, né? A gente precisa cuidar do nosso emocional, né? E tudo aquilo que nos traz prejuízo, a gente precisa ver, né? Será que eu já não vivo mais como eu vivia antes? Não tenho mais prazer de fazer as coisas que antes eu fazia na minha vida? Hoje eu tenho uma vida desanimada. A gente precisa olhar isso com carinho, porque ainda há um tabu muito grande das pessoas procurar ajudas para o seu tratamento da sua mente, para o seu autocuidado diário. Porque as pessoas hoje dizem assim, a depressão é uma frescura, a ansiedade é frescura, é falta do que fazer, é falta de Deus. Gente, não é falta de Deus, não é frescura, é uma enfermidade a qual todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Talvez seja você, ou talvez você conheça alguém que esteja passando por isso. Isso, a gente tem que nos conscientizar em apoiar as pessoas e não julgá-las por aquilo que elas estão passando, porque elas já estão sofrendo muito e pessoas acabam tendo medo de se abrir e ser auto-julgado, né? Eu já escutei muitas vezes, não foi um caso isolado, mas várias vezes, pessoas dizendo, eu não busco a terapia porque terapia é coisa de louco. Gente, eu sempre falo, de terapeuta e de louco, todo mundo tem um pouco, não é verdade? Porque o que é loucura pra mim, pra você pode ser normal. E o que é normal pra mim, pra você pode ser loucura, entendeu? Então a gente tem que parar com isso. O que é louco? O que é normal, não é verdade? Mas a gente tem que procurar ajuda naquilo que está nos trazendo prejuízo para as nossas vidas. Eu já não tenho uma vida de sono, eu vivo cansado, então isso já está trazendo prejuízo. Eu começo a planejar o meu futuro, mas eu não consigo executar ele e começo a ter frustrações na minha vida, né? Por que vem janeiro branco? Porque muita gente acabam se frustrando em janeiro quando olham para o seu ano passado e começam a ver, eu não fiz, eu não consegui, deixei de concluir muitas coisas. Mas muda esse modo de olhar, essa visão que deixa você preso ainda nas coisas lá de trás, as coisas do passado, e veja como oportunidade que você está tendo em janeiro, no novo ano que se começou, de fazer o que você não fez antes e executar coisas novas neste ano, porque enquanto eu estiver preso lá, o ano que vai se iniciar na minha vida vai passar apenas de mais dias, de mais um ano passando e eu nada executando, porque eu penso no passado, quero fazer logo o meu futuro e acabo não fazendo nada. A gente precisa ter um autocuidado da nossa mente. Como? Comece devagar, faça um dia após o outro, planeja. Defina pequenas metas para a sua vida. Não faça as metas grandes, a qual você não vai conseguir, mas começa pequenas metas, todo dia subindo um degrau. Organize o seu dia, tenha uma agenda em mãos. Organize, saiba o que você vai fazer no amanhã. E o principal, comemore as pequenas conquistas. Você conseguiu hoje executar aquilo que você planejou, você sonhou. Vai lá e comemore, porque é uma conquista, menor que seja, comemore ela na sua vida. Tem 4 pilares que a gente precisa cuidar. O primeiro pilar da nossa vida é a mente. A nossa mente, ela precisa ter um cuidado. A gente precisa sair da rotina, porque o ansioso, a pessoa que não quer cuidar da sua mente, ela tem medo de fazer coisas novas, ela tem medo de sair da sua rotina. Então, sai da rotina, faz coisas novas, leia livro, tenha uma vida organizada, pratique leituras diariamente, exercita o seu cognitivo. O segundo é o nosso emocional. Tem o auto-perdão. Se perdoe todo dia.
tenha uma vida de lazer, o autoconhecimento, pensamentos positivos, porque tudo aquilo que eu penso, o meu inconsciente, ele vai validar como positivo, porque para o inconsciente não existe o que é mentira, mas para ele tudo é verdadeiro. Então começa a projetar coisas boas, sai dessa vida de negatividade e começa a entrar no positivo, cuidando do seu emocional. E o físico, o terceiro físico, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, uma boa noite de sono, atividades físicas, porque quando eu pratico atividade física, é liberada sobre mim o hormônio da endorfina, que é o hormônio de sentimentos de recompensa, que vai me dar prazer, que eu vou querer sempre estar fazendo atividades. Então pratique atividade física. E o principal também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, nos conectar, fazer uma conexão com Deus, né? Com as nossas crenças, para que a gente venha realizar os nossos projetos, os nossos objetivos. Então, olha com carinho. Não é frescura a depressão, não é frescura a ansiedade, não é falta de Deus e nem falta do que fazer, mas sim é algo que precisa ser visto e cuidado. Janeiro branco, o mês da conscientização. Ame quem necessita de uma ajuda, dê apoio a ela. Procure ajuda, você que sente que já está vivendo uma vida que está te trazendo prejuízo. Vai atrás de quem pode te ajudar, mas não permita ficar aí nos tabu a qual a sociedade ainda impõe. Mas cuida de você, libera o perdão, o auto perdão para você. Que Deus o abençoe. Olá, eu sou o pastor Paulo Martins. E nesse mês de janeiro, chamado Mês Branco, nós somos levados a pensar na importância da nossa saúde mental. Você já parou a pensar como é importante você ter uma boa saúde mental? Estamos aqui no que chamamos de período pós-pandêmico. E durante a pandemia, quantas pessoas não adoeceram mentalmente? Quantas pessoas não foram impactadas por perdas, por falta de saúde, ou mesmo pelo medo da enfermidade. E isso trouxe para muitas pessoas uma busca desenfreada por saúde mentais. Pessoas lotaram os consultórios de psicólogos, pessoas buscaram seus pastores, pessoas buscaram amigos, tudo com a intenção de melhorar ou de recuperar a sua saúde mental. Jesus sabia muito bem a importância disso, de nós termos uma boa saúde mental. Às vezes nós não paramos para pensar, mas é a nossa mente que governa o nosso corpo. Se a nossa saúde mental não estiver plena, em boas condições, com certeza isso vai afetar todo o nosso corpo. E eu quero ler um texto para você na Palavra de Deus que fala da importância de nós preservarmos a nossa saúde mental. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25, vai dizer assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, o quão irão comer ou beber, nem com o corpo, o quanto irão de vestir. Não é mais a vida que o alimento? Não é mais o corpo do que as roupas? Jesus com certeza saberia, ou melhor, sabia que nós passaríamos por preocupações que, se não cuidássemos, afetaria com certeza a nossa saúde mental. Às vezes coisas pequenas, pequenos traços, detalhes pequenos que nós não nos apercebemos. E isso, ao não se cuidar, vai acarretar com um problema e vai afetar a nossa saúde mental. O Senhor está dizendo aqui que nós não devemos nos preocupar nas coisas mais elementares, no comer e no vestir. E isso, meus amados, meus queridos, pode desencadear problemas futuros, transtornos,
ansiedade. E a ansiedade, o transtorno, pequenos detalhes, eles são um gatilho que, quando acionado, ele começa a desencadear problemas mais sérios. Jesus está dizendo aqui que eu e você devemos correr a nossa vida, devemos ali caminhar a nossa vida, mas que os afazeres, o nosso dia a dia, a coisa mais elementar como é vestir e comer, algo tão ligado à nossa subsistência do dia a dia, não deve trazer para nós a preocupação ao ponto de nos adoecer mentalmente. Ele está dizendo a mim e a você que é importante nós nos preservarmos, guardarmos as nossas mentes desse tipo de dificuldade. Meu amado, minha amada, precisamos entregar o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor. Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, como diz no versículo 33 desse mesmo capítulo, porque a partir disso, as demais coisas, o comer, o vestir, o nosso dia a dia, a nossa vida, será acrescentado todas as coisas. Jesus não está dizendo que nós devemos ser irresponsáveis. Ele está dizendo que nós devemos descansar no Senhor. Devemos preservar nossa saúde mental. Isso, meu amado, minha amada, está no meu alcance e no seu alcance. Existia um rei de Israel, meus amados, que diz a palavra que ele se preocupava, que ele era atormentado por um espírito mau. Ele mandava chamar um jovem com o nome Davi. E esse jovem pegava sua harpa, começava a cantar, começava a tocar, e isso trazia tranquilidade, trazia paz ao seu coração. Eu quero entender que Saul também tinha os seus problemas mentais, as suas dificuldades e tinha os seus prejuízos mentais também. A sua saúde mental era preocupada, ao ponto de ele ter que chamar um jovem que tocava harpa, que cantava, para poder acalmar o seu coração. A Bíblia tem outro texto muito importante, que nós podemos pensar nesse dia, nesse tempo, onde nós somos levados a pensar sobre a saúde mental. O mês branco, onde ele fala para mim e para você, lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, vai dizer assim: não fique preocupado com coisa alguma. Perto está o Senhor. Mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mais uma vez o Senhor vai dizer na sua palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Existe uma paz, meu amado, minha amada, que o mundo não conhece. Que o nosso intelecto, talvez, a nossa saúde mental, ainda não atingiu ela, humanamente falando, ou biologicamente falando. Mas o Senhor fala para mim e para você, nessa palavra, que o nosso coração deve ser ocupado com a paz. Que a nossa mente deve ser ocupada com a paz. Uma paz que excede todo entendimento, que pode guardar o meu e o seu coração, a minha e a sua mente em Cristo Jesus. E eu quero terminar com outro texto, ainda nesse capítulo 4, no versículo 8, onde ele fala para nós no que devemos ocupar a nossa mente, para que nós possamos ter uma boa saúde mental. Que diz assim no versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. A Bíblia, ela vai trabalhar conosco em toda a nossa dimensão. Nós entendemos que o homem, ele é constituído por três partes tão elementares, mas tão juntas, tão engraçadas entre elas. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E quando eu penso em saúde mental, a Bíblia vai dizer para mim que a nossa alma deve descansar no Senhor. O salmista vai dizer, a sua alma vai dizer assim: alma, espere, aquete, porque ainda louvaremos ao Senhor. E nesse dia, nesse mês,
de saúde mental, eu quero dizer a você que Deus pode cuidar da sua mente, Deus pode cuidar das suas emoções, Deus pode cuidar da sua alma. Basta que você confie nele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê uma boa saúde mental, em nome de Jesus. Que bom que você ficou até aqui. Que privilégio ter a sua companhia e poder levar conteúdos que sejam enriquecedores. Precisamos cuidar das nossas emoções, precisamos cuidar da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós temos conhecimento com psicólogos, com terapeutas, com psicanalistas. É importante você buscar ajuda, assim como nós buscarmos ajuda. É importante nós, enquanto igreja, não termos uma visão fechada a respeito disso, querendo uma visão que, por vezes, penaliza quem já sofre. Então, nós precisamos de muito amor, de muito cuidado com todos. E não esqueça, não deixa de lado sentimentos, emoções, porque isso é muito importante, tá? Que a gente precisa ser curado para poder curar. Precisamos receber do Senhor o auxílio, a provisão, precisamos receber do Senhor a cura, o refrigério, para podermos também compartilhar isso com outras pessoas. Então, eu te convido a florescer onde o Senhor te plantou e não fugir daquilo que Ele te chamou para fazer. Floresça, multiplique, semeie, seja abençoador. E conte conosco. Deixe aqui na descrição do vídeo qual foi o que você pensa sobre isso, se faz sentido para você, para que a gente construa e continue construindo essa comunidade tão grande de compartilhamento de informação, de entendimento, compartilhando teologia, compartilhando Bíblia, compartilhando testemunho, compartilhando conhecimento para o crescimento do reino do Senhor, onde eu e você fazemos parte. Deus te abençoe, fica na paz. Abraço.